Essa transmissão, ela vai ao ar pelo nosso canal do YouTube da UPF e também pela TV Câmara. Esse evento é importante também frisar, né? Ele é uma promoção do Projur Mulher e Diversidade Passo Fundo e Casca e também do programa de pós-graduação, mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo. De início, eu gostaria então de saudar as nossas palestrantes, né? E vou já falar um pouco delas para vocês. Então, podemos dizer que as nossas convidadas são a delegada de polícia Geise Laure Rocha de Souza. Ela é titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, é diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher no Rio Grande do Sul, professora da Academia de Polícia e pós-graduada em Direito Público. A nossa convidada também é a delegada de polícia Rafaela Bier, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Passo Fundo, graduada em Direito pela UPF e também é especialista em Direito Civil. E também para debater nessa noite conosco, está aqui nesse momento conosco a professora doutora Josiane Petri Faria, né? Nossa colega da Faculdade de Direito, professora da Faculdade de Direito, mestrado em Direito e coordenadora do Projur Mulher e Diversidade da Universidade de Passo Fundo. Bem, com essa saudação inicial, né, por essa live que realmente tem esse objetivo, né, como a gente pode fazer a nossa parte nesses 16 dias de ativismo contra a violência, nós vamos começar, então, convidando a delegada de polícia Geise Laure Rocha de Souza para que ela faça, então, a sua fala. Bem, boa noite a todos, a todas. Eu quero, primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer e, acima de tudo, é uma honra estar aqui conversando e representando a nossa chefe de polícia e delegada Nadine Flor, que estaria aqui fazendo essa fala. E em razão de um compromisso que surgiu de última hora, ela gostaria muito de estar aqui, porque, enfim, né, oriunda da universidade, enfim, e não pôde, mas enviou, né, os cumprimentos, e conversamos antes até, e falávamos justamente, né, da importância desses 16 dias, e justamente deste debate, né, a importância desse engajamento, de estarmos aqui falando sobre isso, de trazer a sociedade para a construção dessa fala de todos, justamente nesse processo histórico, né, que é preciso que homens, que mulheres, que alunos, que meninas, venham, né, para desfazer essa cultura que nós temos, né, de todos os tipos de violência contra as mulheres, que nós precisamos todos os dias enfrentar. Nós que temos aqui esse trabalho diário nas delegacias de polícia, sabemos como é difícil, né, diariamente, fazer o enfrentamento da violência doméstica, que não é apenas uma questão de segurança pública, e quando nós estamos nas delegacias, nós sabemos que essa é uma questão estrutural, que não se faz apenas com profissionais de segurança. Nós temos agendas que são feitas nas escolas, com ações institucionais da Polícia Civil, por exemplo, como o Papo de Responsa, que é uma agenda que nós temos, que são agendas nas escolas, que nós vamos nas escolas conversar com os alunos sobre os mais diversos temas. Por quê? Porque quando nós sabemos que muitas vezes, por exemplo, as crianças são vítimas secundárias da violência doméstica, e quando nós vamos lá conversar sobre, não só sobre violência doméstica, mas sobre questões como abuso sexual, sobre drogas, sobre cyberbullying, sobre várias questões, eles se aproximam da Polícia Civil. Nós fazemos essa questão de proximidade da instituição, eles enxergam os policiais com outros olhos, as próprias mães, quando participam dessas agendas nas escolas, elas conseguem enxergar a instituição com outros olhos,
e aí elas conseguem romper esse medo de aproximação, porque nós sabemos também que são muitos anos para elas conseguirem fazer uma denúncia de violência doméstica, às vezes 10, 20, já tem vítimas com 50 anos para conseguirem chegar a uma delegacia de polícia. Então, toda essa luta, né, esse processo para a gente conseguir enfrentar todas as formas de violência, ele é muito importante. E no âmbito do Rio Grande do Sul, falávamos antes, até eu conversava hoje à tarde com a doutora Rafaela, e esse estigma, né, que nós temos que fazer não só da desconstrução da violência doméstica, mas nós todos, né, do quanto é importante todo dia reafirmarmos esse papel. E no âmbito do Rio Grande do Sul, foi criado um comitê interinstitucional de enfrentamento da violência doméstica, em que nós temos agora a participação de todos os poderes, de 15 instituições, secretarias, de instituições da sociedade civil, justamente por quê? Porque entende-se, né, dentro do programa RS Seguro, do qual o Passo Fundo é um dos municípios, né, integrantes do RS Seguro, que é preciso ter essa visão interdisciplinar de enfrentamento da violência doméstica, e dentro desse calendário dos 16 dias de ativismo, isso ganha especial relevância, por quê? Porque são muitos os atores, né? Quando nós costumamos fazer falar com as mães, e nos clubes de mães, e nas escolas, e nas palestras que nós temos, enfim, nas universidades, às vezes a gente conversa e sabemos que as vítimas de violência como um todo, não só de violência doméstica, porque são muitas as formas de violência contra a mulher, mas assim, às vezes eu converso, às vezes a mulher como vítima, ela tem dificuldade em transpor, né, esses obstáculos, mas quando ela enxerga que os filhos, né, que estão formando cidadãos, e eu converso com essas mulheres e eu penso, né, vocês estão formando pessoas que estão crescendo num ambiente de violência, e crianças que crescem neste ambiente, elas vão reproduzir esses comportamentos, e por isso que essa violência estrutural ela tem que ser encarada de uma forma muito complexa, porque isso vai ter reflexos muito grandes e uma proporção muito maior lá na frente. Então, quando nós conseguimos fazer com que isso abraçar essa causa de uma forma mais ampla, nós conseguimos fazer com que as causas no futuro sejam muito menores, né? Então, essa integração de todos esses atores, dos poderes, das secretarias de Estado, da sociedade civil, nesse comitê interinstitucional, é muito importante. Nós temos ações nas escolas, nós temos, né, várias ações que começam amanhã com a abertura, inclusive, né, do calendário dos 16 dias de ativismo, começam em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre teremos uma ação que abre, que eu sei que o ônibus estará no dia 30, né, aí confirmava a data, antes de entrar em Passo Fundo. Amanhã estará aqui no Largo Glênio Pérez, iniciando essa agenda, então, dos 16 dias, que vai com o ônibus Lilás, com a Polícia Civil, com a Patrulha Maria da Penha, justamente para levar esses serviços para que as vítimas consigam, né, compreender, enfim, e tomar conta desses serviços, enfim, e se apropriar do que acontece. Quando a gente falava ali das questões orçamentárias, né, o que eu costumo dizer? Às vezes a gente trabalha meio que fazendo mágica, porque às vezes não temos os recursos, mas hoje nós temos muita informação, né? E quando a gente fala, e aí no âmbito da Polícia Civil, nós temos uma chefe de polícia que foi muitos anos titular de uma delegacia da mulher, que tem um olhar voltado para fortalecer um departamento de proteção a grupos vulneráveis, que é o DPGV, que é o departamento onde hoje eu estou vinculada, e que, participando, né, do Conselho Nacional do Chefe de Polícia em 2020, apresentou várias, né, resoluções do CONCPC, todas voltadas, né, para, né, a qualificação ao atendimento das vítimas de violência doméstica, e para o atendimento humanizado, para o acolhimento,
E isso ressalta, né, a importância, o olhar da nossa chefe de polícia, né, da chefe Nadine, para o acolhimento, sob essa perspectiva de gênero, da Polícia Civil de ter, então, esse olhar, esse enfrentamento da violência doméstica. Essa reunião foi feita em outubro em Brasília, com a participação de todos os delegados de polícia, entendendo que era preciso haver uma padronização do atendimento da Polícia Civil, porque a gente entende, né, justamente que muitas vezes é a porta de entrada de muitas vítimas que levam anos para conseguir fazer uma denúncia, para conseguir pedir ajuda. Então, quando elas encontram uma delegacia, é importante que esses atendimentos sejam humanizados e sejam padronizados. Então, a chefe Nadine, né, participou e essas resoluções foram propostas, foram aprovadas, justamente para que fosse o atendimento mais humanizado. A primeira delas, então, justamente, né, para que o atendimento fosse sempre com uma capacitação permanente e implementada por todas as polícias civis. Hoje nós temos aqui no âmbito do Rio Grande do Sul a implementação da Sala das Margaridas, que além das 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher do Estado, nós temos no âmbito das delegacias de pronto atendimento um espaço diferenciado, agregador dentro das DPPAs, que são as delegacias que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não é simplesmente a criação de uma sala, para que seja feita, para que seja possível inaugurar uma sala das Margaridas, além de todo um projeto do ponto de vista arquitetônico, né, que seja acolhedor, que tenha todo um cuidado, assim, do ponto de vista estético, é preciso que haja um treinamento dos policiais do plantão. Então, eles são treinados e capacitados de forma permanente para acolher aquela vítima e para que seja, então, quando ela chegue na delegacia, que ela tenha o melhor atendimento e para que ele esteja preparado para ouvir, acolher, né, como nós dizemos, servir, proteger e acolher aquela mulher. Isso é importante para que o tratamento seja realmente diferenciado. E essa capacitação ela tem que ser continuada e tem que ser permanente. Por exemplo, agora nós tivemos, antes eu trabalhava em Viamão, respondia pela DPPA, ali na primeira DRM, foram empossados recentemente vários delegados e policiais civis, e quando eles foram empossados na região, nós refizemos o treinamento, né, para os que chegaram, foram novamente treinados, os que já tinham a capacitação fizeram de novo, os que chegaram, mesmo sendo oriundos da CADEPOL, bom, agora nós vamos explicar como é que funciona aqui na região. Outra resolução aprovada pelo CONCPC, que eu julgo assim extremamente importante, foi sobre a disseminação no âmbito das polícias civis, e é uma das diretrizes também do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, dos grupos reflexivos de gênero, com os autores. E essa, para mim, é uma das políticas mais importantes, por quê? Porque quando nós falamos de violência doméstica, nós temos que ter a visão do todo. Porque se nós, partindo do princípio que nós consigamos tratar e fazer com que a mulher rompa o ciclo de violência, que ela seja acolhida, encaminhada para os programas de capacitação e tenha sua renda e consiga realmente romper o ciclo de violência e seguir sua vida, ótimo, aquela mulher nós resgatamos. Mas se nós não tivermos um olhar voltado para o agressor, e toda violência tem uma razão de ser, nós não vamos enfrentar o problema da sua forma total, e muito provavelmente aquele agressor vai encontrar uma nova vítima e aquele ciclo de violência vai se repetir em um outro núcleo. Então, quando nós falamos de violência doméstica, nós temos que ter o olhar voltado para o agressor também. E essa é uma das resoluções aprovadas pelo CONCPC. Uma das outras resoluções aprovadas é também o Protocolo Nacional Integrado de Investigação das Mortes Violentas, e não só dos feminicídios. Porque quando nós falamos de mortes violentas, nós estamos falando
dos feminicídios, nós estamos falando das mortes decorrentes das lesões corporais, nós estamos falando das mortes que são aparentemente acidentais, inclusive dos suicídios das mulheres, porque nós tivemos, já tive várias investigações que aparentemente são suicídio, mas que merecem o nosso olhar mais atento, e digo mais, mesmo os suicídios que são comprovadamente são comprovadamente suicídio de mulheres, eles merecem o nosso olhar. Por quê? Porque muitas mulheres que cometem suicídio, se nós formos olhar com atenção, elas são vítimas de violência doméstica e de depressão por muitos anos. E aí, dentro desse calendário dos 16 dias de ativismo, nós temos que ver que muitas formas de violência que ela sofreu, doméstica ou qualquer outro tipo de violência, pode levar a mulher a cometer suicídio, e eu acho que essa é uma das pautas que nós devemos encarar também, né? Então, essa também é uma das questões que foi levantada pelo CONCPC e que está aprovada em 2020, né? Também tem uma questão importante, que é a inserção, né, a quinta resolução, num campo específico de ocorrências da condição, né, da vítima na condição específica de pessoa portadora de deficiência, ou agravamento dessa condição, né, em razão do fato criminal. Por quê? Porque isso demanda uma atenção maior da nossa parte. E, por último, também, né, a utilização de um protocolo único, né, de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Por quê? Hoje nós temos aqui o questionário de risco, que é utilizado na maioria das delegacias, aprovado junto com o Poder Judiciário, o Ministério Público. Esse questionário de risco, quando a mulher preenche na DVPA ou na própria DEAN, ele nos serve de embasamento para que a gente possa ter elementos para representar por uma prisão preventiva. Às vezes tem coisas que a mulher não conta quando ela vem relatar o fato que naquele dia ela veio contar na ocorrência, mas quando ela preenche o questionário, nós conseguimos ter mais elementos para avaliar o contexto daquela violência doméstica. Comigo já aconteceu bastante, por exemplo, de estar olhando o questionário de risco e pedir para ouvir ou ligar, fazer um contato com a vítima para esclarecer aquele ponto do questionário, porque aquilo é uma questão relevante e merece uma atenção melhor da nossa parte. Então, a questão é que nós temos que estar sempre atentos, né? As ocorrências, esses dias eu conversava com um policial que trabalhava comigo e foi para o plantão, e ele disse, delegada, um flagrante de tráfico leva menos tempo do que uma ocorrência simples na DEAN. Por quê? Porque a ocorrência na DEAN requer uma oitiva, requer um cuidado, porque às vezes a mulher vem ali, ela quer ser ouvida, ela precisa ser acolhida, e não é chegar ali, conta, toma aqui teu boletim de ocorrência e vai embora, né? E a atuação policial, ela precisa ser muito diferenciada nesse sentido, e creio que a Polícia Civil hoje se torna, principalmente na gestão da nossa chefe de polícia, que é uma mulher que atuou muitos anos, uma delegada que é uma referência nessa atuação da delegacia especializada, que foi titular dessa delegacia, dessa cadeira onde eu sento hoje, né, na atuação da delegacia da mulher, justamente para que tenhamos, né, o atendimento o melhor possível nesse sentido. E hoje, por exemplo, que nós temos, assim, até dando encaminhamento, né, e nesse contexto da pandemia, que o isolamento social fez com que as mulheres que eram, né, expostas à violência doméstica ficassem ainda mais expostas, aumentou o número de denúncias que nós estamos recebendo pelos meios eletrônicos, pelo WhatsApp da Polícia Civil, pelo Disque Denúncia, pelos telefones, isso aumentou. Inclusive, através da delegacia online, nós temos recebido a possibilidade de pedir a medida protetiva, inclusive de situações de violência doméstica, exceto, obviamente,
quando a vítima diz ali que ela é vítima de estupro, ou de uma situação mais grave, né, que daí, infelizmente, né, ela será obrigada, e já ali já vai o alerta que ela precisa comparecer na delegacia ou ligar para um dos números ali de atendimento de emergência. Mas o fato é que a disponibilização desses números, desses canais de denúncia, fez com que muitas vítimas criassem coragem, e eu tenho notado diariamente o aumento dessas demandas através dos meios eletrônicos. E isso é uma forma com que a gente consiga alcançar essas vítimas, que não só denunciem as pessoas que conhecem, mas que elas peçam ajuda. Então, nesse contexto, assim, né, nessa campanha anual e internacional, que todos nós estejamos engajados e fazendo a nossa parte, né, o importante é isso, o importante é que a gente discuta, o importante é que nós estejamos ocupando os nossos lugares de fala. Eu fico feliz de ver, né, as mulheres cada vez mais presentes, cada vez mais ocupando assim lugares importantes nas universidades, nos lugares dos órgãos públicos, nos lugares de chefia. Me orgulha muito estar participando desse debate, né, com mulheres tão inteligentes, tão qualificadas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Como disse, uma honra estar aqui falando, né, em nome da chefe Nadine. Agradeço e me coloco inteiramente à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, delegada Geise. Nós que agradecemos o teu trabalho e a importância da qualidade, né, dessas delegacias especializadas no atendimento à mulher. Antes de passar a palavra à delegada Rafaela, eu gostaria de passar a palavra para a nossa bolsista do Projur Mulher e Diversidade, a nossa aluna Mariana Matos Volpe. Um homem leva um tiro na cabeça. Uma mulher, 35 facadas na porta de casa, na volta do trabalho, na festa de noivado. Um homem leva um tiro na cabeça. Uma mulher foi presa, arrastada e estuprada por 3 dias, 2 homens e um cabide. Um homem leva um tiro na cabeça. Uma mulher teve seu rosto queimado, o peito mutilado, a genitália ferida por cacos de vidro, por chegar cedo, por chegar tarde, por não chegar. Um homem leva um tiro na cabeça. Uma mulher é encontrada num terreno baldio, inconsciente, amarrada, um bebê junto ao seu peito, 5 dias depois de desaparecida. Um homem leva um tiro na cabeça. Uma mulher, uma coronhada, 72 horas para morrer asfixiada, por um marido, um vizinho, um motorista, por um homem. Um homem leva um tiro na cabeça. E fim. Muito obrigada, Mariana. Como disse a doutora Alice ontem, né? É isso, Josi, ativista, né? Talentosa. Mariana, muito obrigada. Também quero agradecer nesse momento o trabalho das nossas bolsistas e aproveito então para falar da Mariana e da Natália, que estão conosco aqui, muito envolvidas nas nossas atividades. Então, de imediato, eu passo a palavra à doutora Rafaela Bier. Por favor, doutora, a palavra é sua. Boa noite a todas, em nome da professora Josiane e da professora Karen, eu cumprimento todos que estão aqui nos assistindo, cumprimento a minha colega Geise Lauri, que agora assume o posto de titular da Delegacia da Mulher e da nossa divisão, e isso é muito gratificante para nós, vermos cada vez mais essa representatividade das mulheres. Nós tivemos aqui no município de Passo Fundo, se não me engano, 4 mulheres eleitas vereadoras, o que para a nossa cidade é um dado muito importante. Na legislatura passada nós não tivemos mulheres, então isso demonstra que nós sim devemos nos unir e ocupar lugares de importância.
Vocês me desculpem, mas eu tenho uma fazendinha aqui dentro de casa e às vezes vocês vão escutar uns latidinhos. Mas, enfim, o que é importante a gente destacar quando a gente menciona violência doméstica, e agora nesses 16 dias de ativismo, que começa no dia 25, agora de novembro, e vai até o dia 10 de dezembro, né? Dia 25 é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, e o dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Hoje muito em voga também, por causa da morte do homem negro, né? Todos esses temas, eles são de suma importância, e no que se diz respeito à violência contra a mulher, nós sim temos que ter um olhar especial. Eu sempre questiono, e principalmente os homens que assistem às palestras, é se algum deles, quando anda na rua, eles têm medo de ser estuprados, porque esse é o pensamento de todas nós mulheres. A gente tem medo de ser assaltada, sim. É óbvio que a gente tem esse medo, mas o nosso maior medo é de ser estuprada. A gente sempre tem aquele pensamento, leva em tudo, mas não encosta em mim. E isso demonstra por que que a gente merece essa atenção especial. E muito se fala que o feminismo é mimimi. O que não se sabe ou o que não se estuda é que o feminismo, ele ele deseja tão somente a igualdade entre homens e mulheres, diferente do machismo. No machismo, a gente tem a sobreposição do homem com relação à mulher, desculpa, a objetividade da mulher, a mulher tratada como um objeto, e isso não é o nosso objetivo, a gente só quer igualdade, e por isso a gente merece, sim, um tratamento especial. Nós tivemos, acho que a Natália, não sei se ela consegue colocar para nós os índices do estado do Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma eu tenho aqui, eu vou falando, nós tivemos até agora o mês de outubro, 67 mortes de mulheres, 67 feminicídios no estado de Rio Grande do Sul. Isso é um dado muito preocupante, porque a gente vê uma diminuição, às vezes, dos homicídios relacionados a tráfico de drogas, enfim, mas um aumento exacerbado da violência doméstica e dos feminicídios. Nós tivemos no estado 1.466 estupros. É um dado muito preocupante, mas esse dado é muito maior, porque toda violência contra a mulher existem as chamadas subnotificações, que são aqueles casos em que as autoridades públicas não tomam conhecimento desses fatos, porque as mulheres não procuram a delegacia, seja por vergonha, por medo do agressor, por vergonha, elas têm vergonha de serem vítimas de estupro, por exemplo, de terem sido agredidas dentro de casa, elas se sentem culpadas. Muitas vezes elas têm dependência financeira daquele agressor, então elas aguentam caladas para não ver os seus filhos privados de alimentos, de subsistência. É muito fácil, talvez, para as pessoas mais instruídas, com maior poder aquisitivo, julgar essa mulher e dizer assim, mas ela sempre volta, eu não aguento mais atender essas mulheres. Já escutei isso dentro das delegacias. Só que a empatia é tudo. Se coloca no lugar daquela mulher, ela não tem para onde ir. Ela não tem para onde levar os filhos. Ela não tem um emprego para sustentar esses filhos. Ela não tem outra alternativa. Então, nós, como Polícia Civil, nós estaremos sempre de braços abertos para receber essa mulher quantas vezes sejam necessárias. E eu sempre comento com as colegas, né? A Natália, acho que não sei se ela vai conseguir passar o videozinho que eu passei para ela. Será que ela consegue? Agora sim, está finalizado o vídeo. Então, é isso que a gente quer para os nossos filhos, porque é isso que uma criança que vivencia a violência vai ter como base.
sabe? Eu sempre trabalho de porta aberta, então as crianças ficam sempre na frente da minha sala, e daí estava um casal de filhos, a mãe registrando a ocorrência, por óbvio, e por causa de um brinquedo, o menino agredindo a menina. E por que que ele fez isso? E por que que ela ficou quietinha? Porque esse foi o exemplo que ela viu dentro de casa. Então, é isso que a gente tem que pensar como homens e mulheres, como sociedade, o que que a gente deseja para os nossos filhos. Também, esses tempos, eu dei uma palestra numa comunidade rural, e a gente vê que sim, no interior a gente tem muito também do machismo, em que as mulheres são obrigadas, além de todo o trabalho externo, obrigadas a cuidar da casa, e muitas vezes, enquanto o filho, o homem, fica sentado no sofá, e a menina tem que lavar a louça, porque afinal de contas, ela é a menina. Por que que o menino não tem que lavar a louça? Então, eu acho que são essas pequenas condutas na formação dos nossos filhos é que a gente tem que ter para justamente mudarmos essa cultura de violência doméstica e empoderar as mulheres de que elas podem ser o que elas quiserem e que não tem que aceitar esse tipo de conduta. A gente fala da cultura do estupro, né? Onde uma mulher que ela é estuprada, ela é julgada. Por que ela estava na rua aquela hora? Como se ela tivesse culpa de ter sido estuprada, né? Ela foi estuprada porque ela estava embriagada, ela foi estuprada porque ela estava com decote, porque ela estava com uma saia curta. Então, é esse tipo de conduta que tem que ser mudada. A gente não pode mais aceitar esse tipo de conduta. E quando se refere à violência doméstica, é importante a gente ter em mente que a violência ela não é só física, né? Ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual, patrimonial. Nós temos muitos casos em que os agressores quebram os aparelhos celulares das vítimas para que elas não tenham contato com qualquer outra pessoa, queimam suas roupas, rasgam suas roupas. Então, todas essas questões são importantes e devem ser denunciadas, sim. E denunciadas por todos, não só pelas vítimas. Nós, como delegacia especializada no atendimento à mulher, a gente tem uma equipe que verifica essa violência, então qualquer denúncia anônima que chega até a delegacia é repassada para a equipe de investigação, que vai até o local ou entra em contato com a vítima, justamente para verificar aquela situação, verificar se ela precisa de medida protetiva, se ela precisa ser encaminhada para casa de acolhimento, bem como se ela precisa de qualquer tipo de atendimento de rede. Nós contamos na Delegacia da Mulher com uma assistente social que faz toda essa análise de vida dessa vítima e os encaminhamentos devidos, inclusive até a nossa querida amiga do Projur, a professora Josiane, que ingressa com as ações de separação, de dissolução da união estável, porque a maioria das pessoas que procura a delegacia, ela procura a delegacia como a única porta de solução dos seus problemas. Às vezes, sim, ela não quer um processo criminal, ela só quer se afastar daquele agressor. Então, nós vamos fazer o quê, se for o caso? Só o pedido da medida protetiva, que é o desejo dessa vítima, nos casos em que a lei permite, e o encaminhamento para o Projur, mulher, para justamente a feitura dessa separação, dissolução, partilha de bens, porque eles muitas vezes não têm conhecimento de como proceder nessas horas. E por isso que é fundamental no âmbito de atendimento de violência doméstica, esse atendimento multidisciplinar, vinculada às universidades, à Polícia Civil, Brigada Militar e também à rede pública de atendimento de saúde. Nós também temos com a Universidade de Passo Fundo um convênio com o CEPAV, que é vinculado a atendimento psicológico, que é super importante. Então, as vítimas, quando desejam, são encaminhadas para esse suporte, para justamente conseguir se empoderar, para se desvencilhar desses agressores, né? Eu acho que quando todos nós nos unimos, e a prova disso é esse nosso debate, a gente pode sim ver um futuro próspero para as mulheres na nossa futura sociedade, que dirás na sociedade de hoje, né? Acho que se toda a sociedade se unir, a gente pode sim fazer a diferença. Nós teremos agora, como a delegada Geise falou, no dia 30, nós teremos o ônibus Lilás, vinculado à Secretaria de Segurança Pública aqui no município. Ele estará na frente da Catedral. Então, nós, Brigada Militar e Secretaria de Segurança Pública, com o ônibus Lilás
prestando todas as orientações à sociedade. E já antecipo agora essa informação de que nós estaremos mudando de sede nos próximos meses. Foi doado para o grupo vulnerável das delegacias, o prédio do Ministério Público. O Ministério Público ele está se mudando de sede, e ele doou especificamente para o grupo de vulneráveis, que seria a Delegacia da Mulher e Delegacia da Criança e Adolescente, o prédio para que possamos ter uma sede que acolha ainda mais todas essas vítimas. Infelizmente, na atual sede da DEA, a gente não tem acessibilidade, né? Nós temos uma escada de acesso que dificulta bastante o atendimento de muitas vítimas que estão super lesionadas quando chegam à delegacia. Então, com isso, nós queremos apriorar ainda mais o nosso atendimento. A ideia, inclusive, também criar um cartório de atendimento ao idoso vinculado à Delegacia da Mulher, para também atender esse grupo vulnerável que precisa também de um atendimento especial, porque a gente sabe que deveria sempre todo o atendimento ser especial, mas infelizmente a nossa demanda é muito grande, e por isso nós temos as delegacias especializadas para ser um diferencial no atendimento de todas essas vítimas que precisam desse empoderamento e acolhimento, né? Então, estamos muito felizes com essa nova sede que está por vir, e acredito que Passo Fundo só tem a ganhar com todo esse atendimento. Muito obrigada, delegada Rafaela Bier. Eu passo de imediato a palavra para a nossa coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, a professora Josiane Petri Faria. Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço, então, a oportunidade desse momento de poder conhecer, né, a delegada Geise Laure, que, assim como a chefe Nadine, né, que tem, acho que a admiração de todas nós, né, a delegada Geise Laure também faz um excelente trabalho na Polícia Civil, né, do Rio Grande do Sul, e já tem bastante intimidade, né, com as temáticas que nós enfrentamos. Foi muito importante conhecer todo o panorama, né, que a senhora nos apresentou, do que nós temos possibilidades de ações, né, ao longo ainda do finalzinho deste ano e previstas, né, para o ano que vem. E a Sala das Margaridas, eu penso que é um grande ganho, porque, como foi dito, não é simplesmente um espaço físico, né, mas nós temos consciência, né, que a única DEAN 24 horas é em Porto Alegre, e que, infelizmente, o interior não vai ter acesso a essa jornada expandida. Então, nós sabemos que, por mais que a delegada Rafaela faça um esforço descomunal para deixar desde a tinta da parede acolhedora, a assistente social que receba e entenda toda a dinâmica da vida daquela mulher, faça os encaminhamentos, se mantém conectada com a rede. Quando é situação mais grave, liga direto para o fórum, estou precisando de uma atenção, e assim a rede vai se formatando, vai oferecendo essa atenção. Me parece que isso é fundamental, né, delegada Rafaela, saber que a denúncia é o primeiro passo, né, e que a partir dali ela vai precisar de muita ajuda, e a gente não ter a arrogância de achar que sozinha vai resolver o problema de uma vida, né, carregado aí por séculos e séculos, né, de uma construção opressora. Então, quando a delegada Geise Laura fala da Sala das Margaridas, isso me dá um alento, porque a gente sabe que, apesar de todo o esforço da delegada Rafaela, boa parte, ou se não a maior parte, né, dos registros de ocorrência policial de violência contra a mulher acontecem fora do horário comercial, de madrugada e nos finais de semana, né? E sim, depois vai haver o encaminhamento para a DEAN, mas esse primeiro atendimento, esse acolhimento, né, se ele vai acontecer na DPPA, se ele vai acontecer na delegacia de plantão, que ele possa ser feito, né, de uma maneira mais intimista, mais preservada e com um olhar de atenção, né, e não de julgamento.
Então, apesar de toda a dificuldade que se tem, né, de orçamento, de recursos humanos, né, e acho que todos nós sabemos o que é lidar com um público vulnerável, né, como disse a delegada, fazer muitas vezes mágica, né, eu acho que esse é um passo muito importante, porque esse primeiro contato, e como bem disse, né, a delegada Rafaela, é a primeira porta que essa mulher bate, e é a primeira porta, mas é aquela porta determinante, né? Que vai fazer com que ela realmente leve a sério aquela atenção, repense a sua vida, as suas possibilidades, ou desacredite na força, né, institucional de proteção e permaneça lá num mundo de violência que vai se perpetuar, né, por gerações, sendo exemplo, como nos mostrou o vídeo, para os filhos e assim sucessivamente, né? Neste momento, e se falou aqui, né, nesta noite sobre o estupro, que de fato, né, é uma coisa que nos atormenta e é tão invisível, né, a violência que nós percebemos e ela é tão risível, né, ao olhar dos outros, que às vezes até me assusta como não se reflete sobre, né? É muito comum as pessoas rirem, né, de nós mulheres quando nós estamos num restaurante, num evento, e nós vamos ao banheiro e a gente sempre convida uma amiga para ir junto, né? E parece que a gente está convidando uma amiga, um familiar, para fazer fofoca, né? E hoje eu tenho duas meninas em casa e quando nós vamos a qualquer lugar e elas querem ir ao banheiro, a gente diz, né? Só se forem juntas. Mas não é para elas fofocarem, é para elas se protegerem, né? É por isso que a gente pegou esse hábito, porque nós fomos ensinadas assim, e a gente acaba reproduzindo sem sentir. E para o olhar do outro, é uma mera futilidade, né? Mas é o medo, né? É o medo do estupro, é o medo do assédio, é o medo do abuso sexual. Então, né? Nesse ponto é que eu queria chegar. A gente tem estudado e tem entendido muito, né, a violência doméstica e familiar como uma violência interpessoal, né, de uma relação homem-mulher. É um problema daquele relacionamento. E aí depois a gente vê que aquele homem assume outra companheira e agride. Aquela mulher assume outra relação e é agredida. Ah, mas é um problema dela que foi educada naquele universo. E a gente continua reproduzindo esse pensamento de que a violência contra a mulher é um problema privado, é um problema familiar e, portanto, é um problema menos importante, né? Isso não é visto como um problema, como uma questão pública, né? Até que nós fomos forçados a nos deparar com o caso da Mariana Ferrer e perceber que se trata de uma violência institucional, uma violência estrutural, estruturante, né? E aí a gente muda um pouco o foco disso. E aí a gente também coloca um olhar sobre a vítima. E aí vejam, né? Quando a delegada Rafaela diz assim, se o que ela quer naquele momento é só se afastar do agressor e ela precisa só da medida protetiva, mas ela não quer o processo criminal, há um tempo atrás eu não entendia isso. Porque eu pensava que ela não sabia o que era melhor para ela, né? Que eu, né, olha o alto da minha arrogância, né? Que eu que estava de fora conseguia ver que era necessário a continuidade do processo. Até que, né, num evento público com a Maria da Penha, ela diz, não, quem decide o momento é a vítima. Porque não é uma questão só, né, de um agressor, mas é o rompimento de laços familiares, por vezes tem filhos, tem famílias unidas, tem patrimônio e a vida dela pode estar em risco. Então, ela tem que ter uma estrutura, tem que ter uma rede de atendimento para pensar o melhor momento para isso. E é bem importante perceber que a Polícia Civil está atenta e sensível, né,
ao desejo dessa mulher, né? Respeitar o que ela quer naquele momento e não ter, de fato, né, a arrogância institucional de decidir o que é melhor para ela, né, naquele momento ou naquela fase da vida. Então, percebam, né, as nuances do que foi dito aqui e pequenas mensagens, né, que nos chegaram, que nos mostra, né, a força institucional das mulheres em cargos de gestão e em cargos de poder, né? Como é possível transformar? E sim, né, no nosso município, ao longo da história, nós só tivemos 9, na verdade, vereadoras, e agora numa única gestão temos 4. É a minoria ainda da Câmara, né? Mas não basta ser mulher nesse caso, ou seja, se as demandas atendidas forem só as universalistas, a gente sabe, né? Que a demanda universal, ela é heteropatriarcal, que possam vir demandas de fato, né? Que nos atendam. Mas não posso, né, me furtar do momento e não aproveitar a oportunidade, né, para questionar, mas não questionar, mas para ouvir o que as delegadas entendem. E tem várias coisas, né, que eu gostaria de propor aqui, mas eu acho que outros encontros como esse nós teremos oportunidade mais à frente, né? Mas a minha questão é, né, como, né, a Polícia Civil, que ao mesmo tempo, né, é visto como essa primeira porta, ou essa tábua de salvação, ou essa única porta em que ela tem toda essa expectativa, né, de que a partir dali a vida vai mudar. E a gente sabe que talvez, né, a partir dali mude, mas não seja tão bom assim, né, os primeiros passos. E ao mesmo tempo que tem toda essa expectativa sobre a Polícia Civil, e se quer, né, praticamente um ato heróico, né, dos policiais e das policiais civis, a gente vive sobre um outro lado, né, da polícia civil, do poder de polícia, daquele que castiga, daquele que viola direitos, daquele que maltrata e talvez daquele que maltrate, né, quem ela gostou, quem ela gosta, ou quem é o pai dos filhos dela, né? Então, como compatibilizar a tutela oferecida pela Polícia Civil, que é realmente por onde a mulher chega quando resolve denunciar, né? O cuidado que ela exige, ela ser protagonista dessa ação, mas isso implicar também poder punitivo, né? Poder de coerção. É possível, por meio da coerção, por meio da punição, por meio do controle, se oferecer proteção? Porque a gente está lidando com uma briga de atores aí, né? De quem vai ser o protagonista dessa ação. Se os delegados quisessem falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria. Posso falar inicialmente? Depois a gente pode falar, eu acho. O que a gente vê como delegacia da mulher, às vezes, nós também sofremos com algumas condutas das próprias mulheres. A gente chega, às vezes, para prender o agressor e ela não quer que a gente prenda. Então, muitas vezes ela chega na delegacia chorando e pedindo para soltar ele, porque afinal de contas ela não vai ter, às vezes, nem como viver se ele for preso, porque ele que mantém a casa. O que a gente sempre orienta, a gente conversa com essa mulher e a gente tenta fazer ela entender que qualquer separação é difícil. Se uma separação consensual é difícil, onde as pessoas que estão se separando são amigas, imagina numa separação conflituosa com filhos. Então, assim, não é fácil, nenhuma separação é fácil. Com violência é menos fácil ainda. Então, a gente orienta e tenta esclarecer para ela que talvez aquela dificuldade vai passar, mas a vida dela vai continuar. Ela vai continuar sendo a mãe dos filhos, então talvez aquele agressor sirva de lição, sim, no encarceramento, ou para ele mudar, a gente tem que ter esperança que as pessoas mudem, né? Ou para que o ciclo se cesse e eles consigam ter uma vida separados.
E nesse sentido, a gente tem também trabalhado com o empoderamento do agressor também, no sentido de que ele pode encontrar outra pessoa que preencha o perfil dele, que não se viva nesse ambiente de domínio e que as pessoas sejam felizes e se respeitem. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas que tem que ser de ambos os lados, um trabalho tanto com o agressor, quanto um trabalho com a vítima. Nós temos um convênio também através da Universidade de Passo Fundo, que é com o Mediajur, no sentido de agora com a pandemia acabou travando um pouco, mas a ideia é, quando do interrogatório do agressor na delegacia, ele se compromete, caso ele tenha interesse, a participar de um grupo de mediação, justamente para resolução de conflitos, e isso tudo é contado como um ponto positivo quando de uma futura condenação, ou até mesmo, se for o caso, do arquivamento do processo. Então, é todo um atendimento de rede, porque sim, são situações difíceis de lidar, porque, por vezes, aquela mulher, ela fica naquele dilema, ela não quer mais sofrer agressão, mas ela também não quer ver o pai dos filhos preso. Então, tem que ser um atendimento que atenda ambos os lados, porque o objetivo tem que ser, sim, a resolução do conflito e que as pessoas consigam conviver ou juntas ou separadas, mas, acima de tudo, com respeito. Bom, quando a gente fala de violência doméstica, como eu disse, comentávamos, é uma questão estrutural. Todos os casos são muito difíceis, porque estamos lidando com as famílias, com os sentimentos, não é como todos os outros crimes, né? Porque estamos lidando, e quando nós entramos, nós estamos entrando na casa das pessoas, que muito provavelmente trazem toda uma bagagem, né? Então, a gente entra ali, é o pai dos filhos, e não raro nós entramos ali, já está a mãe e a sogra, e é uma choradeira, e não raro nós prendemos, a vítima foi ali, fez a denúncia, e às vezes são casos de prisões em flagrante que nós conseguimos prender, e a vítima está ali daqui a pouco para pagar a fiança deste agressor. Isso acontece com muita frequência nas delegacias. Mas às vezes, nos casos de prisão preventiva, nós notamos que não há outro meio, né? Porque às vezes é só dessa forma, porque tem o outro lado também. Existem muitos homens que vêm com essa cultura machista de que as mulheres são propriedade, e que realmente não tem como, a mulher não consegue trabalhar, ela não consegue sair de casa, ela não consegue ter um outro companheiro, ela não consegue ter uma vida, e também não consegue entender que é possível seguir, porque faz parte do ciclo de violência doméstica, ela não consegue se desprender daquilo ali, e acha que, e às vezes se volta contra nós. Isso faz parte do ciclo de violência doméstica também, e é muito complicado. Às vezes nós temos que lidar com isso, né? Alguns casos que nós costumamos tratar com mais rigor aqui são os casos de descumprimento das medidas protetivas de urgência, quando o agressor, mesmo intimado 2, 3 vezes, ele continua reiterando no descumprimento, porque já notamos que em alguns casos mais graves eles podem culminar nos feminicídios, e creio que nesses casos nós temos que ter mais atenção para que não tenha o desdobramento mais grave, que é o feminicídio. Então nós temos que lidar sempre assim com esses valores, que é bem isso, né? Nós temos, a delegada Rafaela falou, a Polícia Civil hoje tem um programa Mediar, que é possível no âmbito de violência doméstica, quando nós conseguimos trazer esses casais, os casos menos graves, em que não há agressões, e que são os casos iniciais, assim, eles ocorrem também fora do ambiente de violência doméstica, e que são aqueles casos assim, que eu brinco, que as pessoas costumam ir na delegacia, e às vezes são coisas muito pequenas, e se as pessoas concordam, porque as duas têm que concordar nesse caso da mediação, para irem à delegacia, o índice de reincidência, entre aspas, não no termo técnico ali, é muito pequeno, ele é inferior a 1%, né? Nós já tivemos casais que voltaram à delegacia para nos levar
presentes, entre aspas, para ir lá comemorar conosco. Nós já tivemos casais que levaram um filho pequeno para nos apresentar, porque realmente se reconciliaram e superaram aquele momento. Então, assim, nós temos histórias positivas para contar também. Então, cada caso é um caso, né? Porque nós estamos lidando, quando falamos de violência doméstica e familiar, com a vida das pessoas, né? Então, existem os casos mais graves em que, infelizmente, só através da coerção e da representação das prisões, do encarceramento, é que nós vamos conseguir fazer esse enfrentamento e dar o suporte para a vítima para que ela consiga entender. Bom, agora é preciso fazer desse jeito e também olhar para o agressor, né, para que ele tenha o suporte necessário, né? Infelizmente, às vezes não é possível, nós temos que desempenhar ao mesmo tempo os dois papéis, né? E dar seguimento ao nosso trabalho da melhor maneira possível. Realmente, né? Nada é fácil quando a missão é transformação social, né? Mas como dizia a Alice Bianchini ontem, né? Tudo que é cultural leva um tempo para ser construído e também leva um tempo para ser desconstruído. E se leva um tempo, é possível, né? E aí nós estamos todas nesta expectativa, né? De transformação, de sensibilização, de tomada de consciência. E aqui eu agradeço a presença, então, da delegada Geise Lauri. Muito obrigada por ter conseguido um pouquinho do seu tempo para estar conosco. Delegada Rafaela, né, que é uma grande batalhadora aqui na região norte. A gente sabe os índices que Passo Fundo apresenta, né, o trabalho quase hercúleo que desenvolve. E só para mencionar que estamos começando aí os 16 dias de ativismo e estamos encerrando, né, a série de lives, webinar, programas que o Proajuro realizou no ano de 2020, justamente com a cara presença, né, de vocês duas e a participação especial da nossa artivista, né, e agora o termo vai pegar a Mariana, né, de Matos Volpe. Agradecer a Natália, que nos acompanhou, a Rita da UPF Online, e ao PPGD, né, o professor Lito, o nosso coordenador, que abriu o projeto Diálogos Virtuais e que acolheu aí a todos nós, né, com essas discussões no ano de 2020. Que possamos, né, em 2021, ter mais momentos como esse, de troca, de participação, de interação, que o Proajur Mulher Passo Fundo e o Proajur Mulher Casca possa contar com a presença dessas grandes mulheres, né, que na chefia das suas delegacias, né, tem feito a diferença e as mágicas, né, realmente têm sido essenciais, né? Eu agradeço demais a participação de todas e de todos que me acompanharam e, sobretudo, da minha companheira de trabalho, da professora Karen, né, Beltrame Becker Fritz, que ao longo deste ano nos reinventamos, né, e nos descobrimos aqui em outros cenários, em outros espaços, né, provando que sempre é possível fazer mais, fazer diferente, né, se a gente tem realmente grandes contribuições, grandes pessoas para estar conosco. Karen, um grande abraço para ti, até breve, e a todos que estiveram aqui, a todos que nos auxiliaram. Obrigado, Josi, obrigado às delegadas Rafaela e Geise. Foi muito bom ter estado aqui. Então, uma boa noite a todas e a todos. Com isso, nos despedimos, então, deste webinar e de todo esse grande projeto ao longo do ano de 2020. Tchau, pessoal. Eu agradeço e sempre deixando telefone para denúncias, é o Disque 180, tem o telefone da Polícia Civil, WhatsApp, é o 519-8444-0606. Faça sua parte pelo fim da violência contra a mulher. Boa noite a todos, obrigada. Obrigada, delegada, boa noite.